Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho falado algumas vezes, vá na igreja mais perto da Bíblia, não vá na igreja mais perto da sua casa. E hoje eu quero falar um pouco a respeito disso, porque nós como igreja precisamos ser uma igreja bíblica, uma igreja semelhante à igreja de Atos, a igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, aquela igreja primitiva. Nós temos que ser parecidos com eles, temos que ter o mesmo coração que eles, temos que ter a mesma pregação que a deles, precisamos, porque hoje parece que a igreja tem se afastado um pouco desse princípio que é ensinado na palavra de Deus. Por exemplo, vocês vão ofertar no final, porque eu não vou ficar falando de dízimo aqui, porque isso não é o centro da igreja, não é? Então, no final, depois, no fim. O que a gente precisa entender como discípulos, como cristãos, é que essa parte, ela é uma parte só, que aonde nossos recursos financeiros, um pouquinho de cada um, a contribuição de cada irmão, promove o reino de Deus na terra. É isso, é só isso. Não tem barganha, não tem, sabe, essa pregação às vezes até de medo do dízimo, que olha, você vai ser amaldiçoado se você não der, ou essa pregação esquisita, onde se toma muito tempo do culto, do momento de prestar culto ao Senhor e de receber dele as orientações com coisas secundárias. Nós como igreja não podemos nos permitir entrar naquilo que a igreja não é. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, o que ele ofereceu para Jesus? Levou Jesus num alto monte, mostrou a glória desse mundo, todas as riquezas, todos os reinos, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus falou, arreda Satanás, só ao teu Deus adorará e só a ele servirá. Então é muito estranho que a igreja ofereça aquilo que foi Satanás quem quis oferecer. Então a igreja não tem que oferecer modos de se enriquecer, formas de se prosperar. A gente eventualmente vai pregar aqui um culto ou outro para alinhar algumas coisas no nosso modo de vida aqui na terra. Mas o objetivo principal da igreja é anunciar a salvação por meio da fé no Senhor Jesus. E o eixo principal é a ressurreição do nosso Senhor. Então o tema dessa noite é porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cantamos aqui muitas vezes, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Olha. Temor não há. Tem ameaça? Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Ninguém pode com um crente verdadeiro, ninguém pode com um cristão firmado com a sua fé, solidificada na presença do Senhor Jesus ressurreto. A promessa dele alcança as nossas vidas. A morte não pôde deter o Senhor Jesus, Ele é o autor da vida e a morte não pode nos deter. A gente só vai passar para o outro lado, mas acabou. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Acabou para a morte. Sabia que a morte vai ser exterminada, a morte vai se tornar obsoleta, ultrapassada. A Bíblia fala em Apocalipse que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, porque não vai mais haver morte. Não vai mais haver morte. Ninguém vai mais morrer quando a gente entrar na eternidade. Só que hoje, quem confia no Senhor Jesus não vai mais experimentar a morte, vai experimentar uma passagem.
de um corpo físico para um corpo glorificado. Nós podemos passar por isso, eventualmente deixando essa terra e partindo para o lado de lá, ou se o Senhor Jesus voltar a tempo, talvez a gente nem experimente a morte, a gente só seja transformado num corpo glorificado e arrebatado com a igreja. Então, nós não vamos experimentar a morte, nada vai nos deter, amém? Glória a Deus, querido, tudo que a gente possa conquistar aqui nessa terra é passageiro, é quase que banal. Todas as conquistas, todos os títulos, todos os diplomas, qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer, não se compara ao que Cristo oferece para você. A gente cantava isso há muitos anos atrás. Ele te oferece vida, Ele te oferece vida, Ele te oferece o milagre da salvação. Nada que esse mundo possa te oferecer se compara ao que Cristo oferece para você. Nós temos a vida eterna por meio da fé no nosso Senhor. Então, querido, esse corpo aqui, isso aqui vai envelhecer, está envelhecendo já. Às vezes a gente olha no espelho e é até rápido demais. Os jovens ainda não sentem isso, né? Mas a gente vai enxergando a cada dia, o corpo vai enferrujando, as dobradiças vão ficando com mais dificuldade de funcionar, e a gente vai envelhecendo e esse corpo vai se deteriorando. Mas a essência do Senhor, a vida eterna está dentro de nós. Dentro de nós. Então a morte não pode me deter. Eu não tenho medo da morte. Não é para você ter medo da morte, porque você é discípulo daquele que ressuscitou. Ele vive. E porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Amém? Não tema. Não tenha temor nenhum. Enquanto você está aqui, viva para a glória de Deus. Todas as suas atitudes, todas as suas ações, toda a sua vida, viva para a glória de Deus. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso, tanta certeza, tanta convicção disso, que prenderam ele, ameaçando de matar ele, porque ele pregava o evangelho sem cessar. E ele preso lá, ele escreve uma carta. E nessa carta ele fala assim: eu estou sendo oferecido como sacrifício, estão ameaçando me matar, mas eu avisei eles que Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Portanto, para mim, ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E sabe o que mais ele fala? Ele fala para os discípulos assim, então eu estou em aperto, porque querendo eu partir, olha que homem doido, querendo eu partir e estar com o meu Senhor, que é muito melhor, mas se o ficar aqui resultar em frutos, então estou em aperto. Mas se ficar resultar em frutos, então eu fico, para que eu possa anunciar o evangelho para mais pessoas, embora o meu desejo fosse partir para estar com o meu Senhor. Quando ameaçaram ele de morte, ele falou, vocês não estão entendendo. Se vocês me matarem, é lucro. E se vocês me deixarem vivo, eu vou pregar. Então isso é certeza da eternidade na presença do nosso Senhor, naquele lugar onde não vai mais haver morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Não entrará nada impuro na eternidade. Nós não vamos precisar passar por angústias, por lutas, por dores, por sofrimentos. Não vamos precisar ficar desconfiados ou preocupados. Ninguém vai trair. Ninguém vai fazer com a gente coisas que vão nos trazer dores, porque naquele lugar não vai penetrar nada impuro. É o lugar da presença eterna do Senhor. Enquanto estamos aqui, a gente está se preparando para isso. Então aqui a gente faz o quê? A gente faz a manutenção da nossa vida só. A gente trabalha porque a gente precisa comer, a gente precisa organizar algumas coisas, equilibrar algumas coisas para a gente não passar tanto trabalho enquanto a gente está aqui. Mas para com essa ideia de pensar em acumular muitas coisas para ficar e você não vai usar. Jesus fala, não acumula tesouro na terra, acumula no céu. O tempo todo o foco
de Jesus, o foco da pregação dele era a eternidade, era o céu. Então hoje parece que a igreja tem se transformado numa outra coisa, onde existem muitas campanhas, muitas propostas, muitos projetos e muito envolvimento demais até com esta terra. E muita preocupação em se extrair de Deus alguma coisa que possa trazer um benefício terreno, quando na verdade nós vimos a igreja de Jesus no livro de Atos apenas apontando para o céu. Quando Jesus foi morto e crucificado, seus discípulos, não foi só Tomé, não. Tomé declarou mesmo, ele falou, olha, eu só vou crer se eu tocar nele. Mas não foi só Tomé, todos eles duvidaram, todos. A Bíblia vai falar que tinha dúvida em seus corações. Eles, quando viram Jesus, acharam que era um espírito. Maria Madalena, quando foi no túmulo, ela achou que ele era o jardineiro. Jesus estava ali ressuscitado e ela achou que ele era o jardineiro. Todos duvidaram, mas quando o Espírito Santo desceu, todos tiveram certeza. Então, querido, se você já recebeu o Espírito Santo sobre sua vida, essa certeza tem que estar firmada no seu coração. Ele vive e eu posso crer no amanhã. E a minha essência é a ressurreição do nosso Senhor. Eu vou ressuscitar também, não importa o que aconteça, eu venci a morte. Eu venci a morte. Pode vir, morte. Vem. Eu venci a morte. Essa deve ser o eixo da nossa fé aqui na terra. Tem uma enfermidade aí querendo atormentar o seu corpo? Relaxa. Isso aí não pode tirar a vida eterna de você. Tem boleto acumulando? Relaxa. Controla, né? Fica fazendo boleto. Controla. Mas isso aí não pode tirar a eternidade de você. Se você for atropelado por um caminhão, não pode tirar a eternidade de você. Nada pode tirar a vida eterna que o Senhor Jesus nos entregou. E assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar no último dia. Amém? Confia no Senhor, querido. Confia no Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Então vamos falar um pouco da ressurreição do nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 20. No domingo, Jesus foi crucificado, morto na sexta-feira. Um homem chamado José de Arimateia se aproximou de Pilatos, pediu o corpo de Jesus e eles colocaram no sepulcro. E Jesus ficou então, foi enterrado, vamos dizer assim, colocado no sepulcro na sexta-feira. No domingo, ele ressuscita. Evangelho de João, capítulo 20, verso 10, diz assim, os discípulos voltaram outra vez para casa, mas Maria permaneceu chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Mas Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se ela, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E aí ela reconheceu o Senhor Jesus. Então, a Maria Madalena vai até o sepulcro no domingo de manhã. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Maria tinha sido uma prostituta, uma mulher que foi expulso dela 7 demônios. 7 demônios foram expulsos dela. Ela era uma mulher leviana, uma prostituta. O Senhor Jesus salvou ela, restaurou ela, tirou da lama, do fundo do poço, tirou do mundão de trevas e de podridão,
e salvou ela. E ela agora estava na presença do Senhor, andava na presença do Senhor Jesus. Ela era uma apóstola? Não, não era. Era uma líder? Não era. Ela era Maria, aquela mulher que o Senhor Jesus salvou, e Jesus aparece primeiro para ela. Jesus não leva em consideração títulos, Jesus não leva em consideração essas coisas. O Senhor procura um coração genuíno. E ele aparece para ela primeiro. E é interessante que os anjos primeiro perguntam: por que choras? E ela fala assim: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. De vez em quando eu gosto de pensar nessa frase em relação à igreja. A gente entra na igreja e pensa: levaram Jesus. Onde é que colocaram? Parece que ele não está aqui. Tem tantas outras coisas, mas não tem Jesus. Jesus precisa ser o centro da nossa fé. Ela queria o mestre. Quando a gente perde um líder, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso pastor, a gente fica um pouco... Imagina, gente, a situação. Ele era o Senhor, ele fazia milagres, ele curava pessoas, o sobrenatural acontecia e eles estavam firmados nele, e de repente ele foi cortado da terra. E agora, o que a gente faz? Parece que a vida ficou um pouco esquisita. E eles ficaram meio sem chão. E aí Jesus aparece ressurreto, ressuscitado. E ele pergunta: por que choras? Eu gosto um pouco de pensar sobre isso. Só 2 parênteses bem rapidinho. Primeiro, Jesus não sabia por que ela estava chorando? Claro que ele sabia. É claro que o Senhor Jesus sabia, mas o questionamento dele tinha ali algumas coisas por trás. Primeiro era tipo assim: Maria, por que está chorando? Você está chorando por um corpo que está de pé aqui na sua frente. Você está chorando uma morte que já não é mais morto, já ressuscitou. Então o teu choro não tem motivo. Abre teus olhos, teu choro não tem motivo. Segundo ponto que eu gosto de pensar a respeito disso é o seguinte: por que a gente chora se a gente venceu a morte? Qual o problema dessa terra que pode, de fato, nos destruir a ponto de a gente chorar, se nós temos o nosso Senhor que ressuscitou e a certeza de que nós também vamos ressuscitar? Angústias e dificuldades podem surgir, problemas podem aparecer na sua vida, mas olha, não temos motivo para chorar. Nós temos motivo para celebrar, porque o nosso Senhor venceu a morte e nós também vamos vencer, amém? Glória a Deus. E aí o Senhor, quando ele chama ela, Maria, ela cai em si. E ela olha para ele e chama mestre. E a gente percebe aqui que o Senhor... Quer ver? Lucas, vamos ver a mesma história em Lucas. Todos os 4 evangelhos relatam a ressurreição de Jesus. Em Lucas capítulo 24, o último capítulo, vai mostrar também a ressurreição de Jesus. E vai mostrar como que eles tinham dúvida no seu coração. Lucas 24, 36, tá? Os discípulos estavam ouvindo um relato de outros discípulos que tinham visto Jesus ressuscitado, né? Então, no verso 36, eles estavam conversando sobre isso e diz assim, Lucas 24, 36. Quando ainda falavam sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Mas eles ficaram surpresos e atemorizados, acreditando que estavam vendo um espírito. O Gasparzinho, de certo. Mas ele lhes disse, verso 38, por que estáis perturbados e por que se levantam dúvidas em vossos corações? Tem gente que duvida da ressurreição de Jesus. Ele fala: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então mesmo eles tinham dúvidas no coração, ficaram apavorados, achando que tinha aparecido ali um fantasma. Tomé, quando contaram para ele, Tomé não estava nessa ocasião, e por isso que tem essa história do tal do São Tomé.
né, que tem dúvida e tal. Eu sou igual o São Tomé, só vendo para crer. Porque o Tomé, quando eles contaram, ele falou, eu só vou acreditar se eu vir o Senhor. Ele aparece outro dia e fala, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, toca aqui, criatura, toca. Eu estou ressuscitado. Quando colocaram Jesus no túmulo, essa história é a mais fantástica da história da humanidade. Quando colocaram Jesus no túmulo e fecharam a pedra, os fariseus, os religiosos daquele tempo, que não acreditavam em Jesus, eles foram até as autoridades e falaram assim, olha, tem um boato aí, tem uma história aí rolando, que ele vai ressuscitar, para não acontecer que os discípulos deles roubem o corpo, escondam e digam que ele está vivo, coloque guardas lá para guardar o corpo. E as autoridades disseram, tudo bem, coloca guardas lá, colocaram guardas lá. O que aconteceu? Jesus Cristo ressuscitou, os guardas ficaram apavorados. E aí sabe o que eles fizeram? Subornaram os guardas para mentir que o corpo havia sido roubado pelos discípulos. Eles queriam um corpo. Se tivessem um corpo para mostrar, é mentira, ele não ressuscitou, está aqui, ó. Todo o cristianismo caía por terra. Mas o eixo principal do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Quando os apóstolos viram ele vivo, comendo com eles e dizendo, toca aqui. Quando eles olharam aquilo, eles falaram, é o meu Senhor. A morte não pôde vencer ele, ela não pode nos vencer também. Quem é que pode nos deter? A morte não pôde vencer ele, ela não vai vencer a gente também. A morte não pôde vencer ele, ela não vai vencer a gente também. Começaram a ameaçar, parem de pregar Jesus. Não podemos, a gente viu ele vivo, ele ressuscitou. Se vocês continuarem falando isso, a gente vai matar vocês. Mata, que a gente ressuscita, porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então o eixo central do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Qualquer discípulo de qualquer outro líder que tenha por aí, de qualquer religião, não vai poder afirmar que o seu mestre ressuscitou. Mas o nosso mestre está vivo e garantiu que aquele que nele crê também vai ressuscitar. O que é que pode nos deter? Quando nós estivemos lá em Israel, eu já contei isso aqui, lá no Gólgota, o Monte Caveira, o lugar onde Jesus foi crucificado, a gente não consegue chegar exatamente no ponto. Por quê? Porque aquele local foi comprado pelos muçulmanos, pelos árabes. Em cima do Monte Caveira, foi comprado. No local que Jesus foi crucificado, então a gente chega assim, a gente chega até aqui, tipo assim, e a gente olha para cima, mas daqui não pode passar. O que eles construíram lá em cima? Um cemitério. Quem está enterrado ali? Os líderes espirituais, religiosos deles. Para provocar, eles colocaram uma placa, escrito em árabe assim, nossos deuses estão aqui. Onde está o de você? Eles pensam que isso é uma provocação. Na verdade, isso é uma confirmação de que os deuses deles estão enterrados ali. E o nosso está vivo, está à destra de Deus. Ele ressuscitou, enquanto o deles está lá. O nosso está vivo e prometeu que eu e você também vamos ressuscitar no último dia. Quem pode nos deter, queridos? Será que é a igreja? O foco principal da igreja é alguém chegar aqui para ter as suas finanças restauradas, a sua saúde, seu casamento. Tudo isso é bônus. É tipo assim, venha, você vai ganhar a vida eterna. De bônus, ele vai dar uma melhorada no seu casamento, vai arrumar as suas finanças, vai dar uma garibada na sua saúde. Você tem uma vida mais ou menos quando você estiver aqui, mas o principal é a eternidade com o nosso Deus,
O principal é a ressurreição. Não vamos inverter o foco, não vamos ficar pregando vida nesta vida, prosperidade nessa vida, conquistas nessa vida, porque daqui a pouco, num estalar de dedos, a gente parte e tudo fica. E nós precisamos focar na glória eterna com o nosso Senhor. Amém? Essa deve ser a mensagem principal da igreja. E parece que era isso que eles acreditavam naquele tempo. Por que é que isso é tão pouco falado? Quando Lázaro morreu, Jesus era amigo daquela família. E você sabe que eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos. E Jesus era muito chegado deles, gostava deles, era amigo. Que privilégio, não é? Jesus é meu amigo. Sabe Jesus? Ah, é meu amigo. Tomou café ontem de tarde com um bolinho de chuva lá em casa. Que privilégio de Marta, Maria e... Bom, certamente os bolinhos de chuva foram feitos por Marta, né? E Maria escolheu a melhor parte, ficou com o Senhor, e Marta ficava lá cozinhando, lavando, limpando. Quem lê a Bíblia entende. Quem não lê fica... Lázaro morreu. Jesus não foi. Ele chorou, mas ele não foi. 4 dias depois o Senhor chega. E aí ele diz para os seus discípulos assim, Lázaro adormeceu. Uma maneira bonita de falar que morreu, né? E nem a gente fala às vezes para os outros assim, descansou. E ele fala, Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Aí os discípulos assim, e mal educado, o cara está dormindo e ele vai lá acordar. E a Bíblia diz, falava a respeito da morte, mas os discípulos não entenderam. Quando Jesus chegar lá, uma das irmãs, não quero fazer confusão agora, mas acho que foi a Maria, veio correndo na direção de Jesus e falou, Senhor, meu irmão morreu. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas também sei que Deus pode te conceder qualquer coisa que você pedir agora. E ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. E ela fala, eu creio que a gente vai ressuscitar no último dia. Ele fala, aquele que crê. Vamos ler João 11, quem sabe, em vez de eu ficar falando. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Gente, perceba como essa já era a crença naquele momento. A igreja, desde aquele tempo, nunca pregou nenhum tipo dessas campanhas malucas, tipo assim, se você ouve vozes, vê vultos, venha na campanha e busque o seu shampoo ungido para tirar as... Não tinha isso. Nunca teve essas coisas. A igreja tinha um centro. O centro da pregação era fé, arrependimento, salvação, eternidade. Esse era o foco. Olha, João 11, verso 20. Era Marta, viu? Confundi. 11:20, João 11:20 diz assim, Marta, quando soube que Jesus estava vindo ao seu encontro, saiu ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora Deus te dará tudo quanto pedires. Jesus lhe disse, o teu irmão há de ressuscitar. E olha a resposta dela. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha que resposta. Ela tipo assim, eu não tenho dúvidas que o meu irmão vai ressuscitar para a vida eterna. Eu sei que não acabou aqui. Senhor, ele morreu, está enterrado, mas eu sei que ele vai ressuscitar. Quem é crente não tem dúvida. Vocês acham que a minha vida vai acabar aqui? Acabou, Alex, morreu. O dia que eu morrer, vocês fizerem o meu velório aqui, faz aqui, tá? Bota o caixão aqui. Se alegra. Se alegra, galera. Pega ali no caixão e fala, pastor, foi primeiro. Eu vou estar na glória, felizão da vida. E quando vier o fim dos tempos, lá estou eu. Só. Não tem fim. Não acabou. Acabou o sofrimento. Começou os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então ela fala para Jesus isso, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, verso 24, no último dia. Verso 25, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá
eternamente. Crês nisso? Quem vive e crê no Senhor Jesus não morrerá eternamente. Não tem morte para nós, queridos. Tem uma passagem, desliga essa chave aqui. Esse coração que bate desde o dia que a gente nasceu sem parar. Vai chegar um momento que vai desligar. E eu já entro na eternidade com o meu Senhor. Num lugar muito melhor do que esse aqui. Então, relaxa, se você é crente, esse deve ser a sua principal preocupação, o seu primeiro foco. O resto é plus, é adicional. Não fique focado nas coisas dessa terra, nas conquistas que você pode ter, nas coisas, não fique. O foco principal é a ressurreição no Senhor Jesus. Vamos ver se era isso que a igreja pregava? Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24. Olha só, nesse momento, o Espírito Santo havia descido sobre os apóstolos e eles estavam ali pregando. Pedro, então, está pregando. E ele está falando a respeito de Jesus. 22, vamos ler a respeito do verso, a partir do verso 22. Atos 2, 22, diz assim, ó, Pedro pregando: homens israelitas, prestai atenção nessas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, maravilhas e sinais que o próprio Deus realizou entre vós por meio dele, como vós mesmos sabeis, este foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Verso 24, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Olha a pregação. Olha a pregação de Pedro, você vê aqui uma pregação dizendo assim, você vai conquistar todas as coisas. Não. Homens israelitas, Jesus Cristo, aprovado por Deus, foi morto por vocês pela mão de homens pecadores, mas Deus o ressuscitou porque a morte não pôde conter ele. Essa era a pregação. Essa era a pregação. Ali já tem uma conversão em massa nessa pregação. No outro dia, eles estão indo para o templo. Pedro e João, indo para o templo. Chega lá no templo, tem um paralítico sentado na porta. Pedro, ele pede esmola, Pedro olha para ele e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. E levanta e anda. Ele se levanta, dá um rebuliço. Dá um pantano, porque como que aquele doido que todo mundo conhecia, o cara ficava na porta do templo sempre pedindo esmola, e todo mundo conhecia, de repente ele está andando, ele era paralítico, ele está andando. Chamaram Pedro e João. Que negócio é esse? O que vocês estão pregando? Como assim? Capítulo 3, verso 12. Depois da cura do coxo, olha o que diz, 3,12. À vista disto, Pedro dirigiu-se ao povo, dizendo, lá vai Pedro pregar de novo. Qual era a pregação, gente? Daí é isso que eu falo, entendeu? Nós como igreja não podemos ficar aqui, hoje eu vou pregar sobre... Qual era a pregação? Verso 12. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo, dizendo, israelitas,
por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós como se o tivéssemos feito andar pelo nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido soltá-lo. Vós negastes o santo, o justo, e pedistes que fosse libertado um assassino. Assim, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas desse feito. Olha a coragem. Sabe por que essa coragem? Porque ele viu Jesus ressuscitado. Então ele olha, vocês mataram ele, mas Deus ressuscitou, nós vimos ele. E nós não vamos parar de falar disso. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele vive, e porque ele vive, posso crer no amanhã. Era assim, era ousadia mesmo. E qual era o eixo principal, a pregação principal da igreja naquela época? Você vê aqui a igreja pregando outras coisas? Não, ele vive, posso crer no amanhã, eu confio, nada vai me parar. Quer ver? Capítulo 4, daí chamaram as autoridades. Esse Pedro e esse João estão muito malucos aí, pregando, dizendo que o cara ressuscitou, viu? Vocês não acharam o corpo? Agora, será que ressuscitou? Eles estão dizendo que viram. Capítulo 4 diz assim: eles estavam ainda falando ao povo quando vieram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, perturbados por eles estarem ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que eles anunciavam? Em Jesus a ressurreição dos mortos. Daí eu digo assim, não vá na igreja mais perto da sua casa, vá na igreja mais perto da Bíblia. Então tá, essa igreja tem que ser perto da Bíblia. Vamos para a Bíblia. O que a igreja pregava naquela época? A ressurreição dos mortos. A fé no nome do Senhor Jesus e a ressurreição. Querido, nós não estamos aqui, já falei, isso aqui não é um grupo de autoajuda. Para consolar você, vamos consolar, ajudar você a aguentar os seus problemas. A igreja não é isso. A igreja é o poder de Deus na terra, transformando a identidade das pessoas e arrancando você da morte para a vida, por meio da fé no nome do Senhor Jesus. Era isso que eles anunciavam, e os caras estavam perturbados, verso 2, capítulo 4, verso 2, perturbados. A religião fica incomodada. Estavam perturbados por eles estarem ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que fizeram? Verso 3. Eles os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos que ouviram a palavra creram, chegando o número de discípulos a quase 5.000. Olha que doideira. A galera acreditava naquilo ali, e aí eles iam, se fosse preciso, até para a morte. Por quê? Porque, gente, pensa só, se fosse mentira, se ninguém tivesse visto Jesus, pensa, é mentira, não viram Jesus ressuscitado. Vocês acham que eles iam até a morte? Os caras chegavam para eles com espada na mão e diziam assim, nega que tu viu Jesus vivo, nega, ou senão eu vou te matar. Eles falavam, a gente não pode negar. A gente viu, nega, senão eu vou te matar. Vocês não estão entendendo. A gente não pode negar porque a gente viu. E se vocês matar a gente, ele ressuscita a gente. Se fosse mentira, eles iam dizer, tá bom, é mentira. A gente se reuniu para contar uma mentira, mas não me mata. Quem é que vai para a morte por uma mentira? Eles foram até o fim, na certeza de que eles iriam ressuscitar na glória eterna com o nosso Senhor. Não posso negar. Capítulo 4, verso 8. Eles vêm de novo, mandam trazer, verso 7. Mandam trazer, quer ver? Tinham prendido Pedro e João, daí eles mandam trazer da prisão para questionar eles, para perguntar. 4:7 diz, mandaram trazê-los diante deles e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e anciãos do povo. Lá vem Pedro de novo. E eu pergunto de novo para vocês, o que Pedro pregou?
7 quarta-feira da bênção. Foi isso que Pedro pregou? Como alcançar a vitória? Não. Pedro, em nome de quem vocês fizeram isso? Lá vai ele. É bom que vocês perguntaram. Verso 9, verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e anciãos do povo, visto que hoje somos interrogados a propósito do bem feito a favor de um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento todos vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Eles não paravam de falar disso. Eles tinham que deixar bem claro para eles: vocês mataram, Deus ressuscitou. Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado diante de vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Olha a pregação, gente. É bom mesmo que vocês perguntaram à autoridade. Eles eram doidos. Era tipo assim, ó, imagina, a gente está pregando aqui a ressurreição e a fé no nome do Senhor Jesus, entra umas autoridades ali. Não, parem com isso, leva a gente preso. Aí lá na prisão, vem lá o delegado. Quero saber com o nome de quem? Jesus. Eu estou pregando em nome de Jesus. É, ele mesmo. Ah, então vamos levar lá no fórum para o juiz. Aí o juiz, em nome de quem? Jesus, tu também precisa ouvir, te arrepender e crer no Senhor. É assim, era cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Faz assim, quem quer ser cheio? Amém? O que é ser cheio do Espírito Santo? Às vezes alguns pensam que uma manifestação ou outra parece que ele é mais cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ter ousadia para anunciar a mensagem do Evangelho. Por arrependimento e fé no Senhor Jesus, confiando que do mesmo jeito que Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar no último dia, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Para encerrar, capítulo 5, não para por aí. Eu estou só mostrando aqui qual era a pregação da igreja naquele tempo. Tem que ser a nós precisamos ficar centrados na palavra de Deus. Arrependimento, aqui o eixo tem que girar em torno disso. Arrependimento, fé no Senhor Jesus, perdão dos pecados, salvação eterna, ressurreição no fim. Não se preocupe com seus... Não vamos supervalorizar problema ou criar campanhas. Nós vamos anunciar a verdade no nome do Senhor Jesus. Se alguém está aqui pela primeira vez, eu sou devoto de fulano de tal, eu sou não sei o quê, larga tudo essas coisas aí, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o Senhor Jesus. Larga essas coisas, confia nele. Eu vou morrer, eu vim na igreja porque eu recebi um diagnóstico que eu vou morrer. Então crê no Senhor Jesus que tu não vai morrer, vai receber a vida eterna. Amém? Minha vida está um problema. Entrega a tua vida para Jesus, tu vai ganhar um bônus aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas, vai dar uma melhoradinha para você ficar mais uns anos aqui, aguentar mais um pouquinho e tal. E daqui a pouco você vai para a eternidade, porque lá é muito melhor do que aqui. Então nós não podemos ser uma igreja que... Não tem sentido construir isso aqui. Para ficar brincando de igreja. Não, nós temos que ser uma igreja que prega a salvação. Gente, quem entrar nessa porta tem que ser salvo. Não dá para perder tempo, não dá para perder um domingo. Não dá. Precisamos anunciar o arrependimento dos pecados, a fé no Senhor Jesus. E a salvação eterna, e a confiança na ressurreição. Em breve ele vai voltar. Em breve ele vai voltar. Ele disse para os discípulos, fiquem na cidade. Depois que ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, que ele chega para os discípulos ressurreto. E diz para eles, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele deu uma ordem para os discípulos. Eles saíram dali tipo doido. A gente viu ele ressuscitado e ele falou para a gente que é para a gente ir e anunciar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até que ele volte. Ele fala para eles, vocês fiquem aqui na cidade só um pouquinho, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 10 dias, foi 10 dias. Jesus ressuscita na Páscoa e fica aparecendo por 40 dias. Aparece para alguns discípulos, apareceu lá para Maria Madalena, apareceu lá para Tomé, apareceu para os discípulos lá na beira da praia. Por quê? Porque eles foram lá pescar. Foram pescar. Jesus tinha dito para eles. Quando Jesus encontrou eles, assim pregou hoje de manhã aqui. Quando Jesus encontrou eles estavam no barco. Jesus falou, vinde a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Diz a Bíblia, imediatamente largaram as redes e vieram. Andaram 3 anos com Jesus. E aí, quando Jesus foi crucificado, o que eles fizeram? Voltaram a pescar. Jesus apareceu lá na praia e falou, filhinhos, pegaram alguma coisa? Não! É claro que não! Vocês não deviam estar aí. Sem mim vocês não são nada mesmo, né? Vem cá, filhinho. Filhinhos, Jesus chama eles de filhinhos. Se eu já digo, vem aqui agora. 3 anos andando com vocês. É isso que eu arrumei. Não, Jesus diz, vem aqui. Joga a rede do outro lado. Eles jogaram 153 peixes. Não conseguiu arrastar a rede. João olhou para Pedro e falou, só pode ser Jesus. Aí eles vieram correndo ali, e Jesus olha e diz, Pedro, ô Pedro, tu me ama? O Pedro, amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Perguntou a segunda vez, tu me ama? Só para nós não ficar com dúvida, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Jesus perguntou 3 vezes para ele, e 3 vezes disse, apacenta minhas ovelhas, larga essas redes, e vai anunciar o evangelho. Vai anunciar o arrependimento e a fé para que mais pessoas possam ressuscitar no último dia. No dia 40, Jesus sobe. E no dia 50, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce. E eles, cheios do Espírito Santo, não param de pregar. Essa era a pregação da igreja. Se é para a gente ser uma igreja bíblica, vamos lá. Vamos se aproximar disso aqui. Eu tenho que gastar tempo aqui ensinando. Você precisa ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Pelo amor de Deus. Você não ama Jesus. Você não tem uma conexão com Deus. Se você não entende a importância da igreja, o chamado que nós temos aqui, nem tenho que gastar tempo. Gente, a nossa oferta é a entrega. A gente recebeu do Senhor, Ele cuida de nós. Parte do que a gente recebeu, a gente traz. Para quê? Para fazer esse negócio acontecer. Não tem mágica, não tem aqui, nada cai do céu. Deus quer usar a mim e a você. Amém? Não vou gastar tempo com isso. Vamos falar o que é o centro do Evangelho. No capítulo 5, Pedro foi preso daí. E um anjo vem e liberta ele da prisão. E aí, lá no verso... capítulo 5, verso 25. Vou a partir daí. Capítulo 5, Atos 5, 25, vai dizer assim, Nisto chegou alguém e lhes comunicou, os homens que puseste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Olha se dá para aguentar essa gente. Pensa na situação. Pedro foi preso, Pedro e João foram presos, por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Aí vieram, prenderam eles, levaram algemado, botaram na cela, lá na prisão. De madrugada, Pedro está lá, dormindo na cela, um anjo entra na cela e acorda ele. Acorda, já não bastasse tu ficar pescando, agora está dormindo? Levanta. Abre a cela e Pedro sai. Aí a gente pensa assim, daí Pedro fugiu, né? Se refugiou, claro, foi se esconder. O anjo tira ele da prisão, ele vai ficar dando sopa. Claro que Pedro foi se esconder. Se esconder, onde é que ele foi? Para o templo, pregar. Olha o que diz, verso 25.
Nisto chegou alguém e lhes comunicou: os homens que pusestes no cárcere estão no templo ensinando. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles o trouxeram e os apresentaram ao sinédrio. O sinédrio era uma espécie de tribunal religioso, tá? O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os demais apóstolos, porém, afirmaram: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando ele num madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua mão direita a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Quando ouviram isso, se enfureceram e queriam matá-los. Olha a ousadia. O sumo sacerdote fala para Pedro: nós falamos para vocês, parem de ensinar nesse nome. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Aí Pedro poderia dizer assim: desculpa, senhor sumo sacerdote, a gente não vai mais pregar. O que Pedro fez? Olhou para ele e falou: mais importante é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Vocês mataram ele mesmo, mas Deus ressuscitou ele. Lá vai Pedro de novo. Não paravam de impregnar o coração e a mente dos discípulos que Jesus tinha sido ressuscitado. Queridos, nosso Deus está vivo. Estava eu dirigindo por Araranguá, passa um carro por mim com um adesivo assim: Jesus Cristo está vivo. Falei com ele hoje de manhã. Falei, começou o dia orando. O nosso Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E ele afirmou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja definhando numa cama de hospital, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja sofrendo dificuldades, angústias, lutas, perseguições nessa terra, viverá. A gente chega num hospital, a pessoa está numa cama de hospital, a gente chega para ela e fala que você se arrepende dos seus pecados? Você crê no Senhor Jesus? Será que ele vai me curar? Não é isso que é importante, não. Você crê no Senhor Jesus, porque isso aí vai acabar, mas você vai viver eternamente. Se é isso que a gente prega num hospital, é isso que a gente tem que pregar na igreja. E se isso estiver dentro do nosso coração, ninguém vai nos deter. Não tem coronavírus, não tem dificuldade, não tem problema, não tem qualquer problema que se levante na nossa vida, porque nós confiamos que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém?